gravando. Então a gente vai ver aqui a lista de exercícios. Deixa eu botar ela aqui para vocês. E bom dia, Frederico. Bom dia, pessoal. Só abrir aqui os documentos. Bom dia, Mônica, Cíntia, Yasmin, Isabelle, Renilson, Pedro, Lohan. Eu vou abrir os slides também de árvore e a gente vai passando, então, dando uma revisãozinha do que nós vimos em árvore de busca binária. Acho que tem um slide atrás de árvore nessa página. Tá nessa outra. Bom, não é aqui. Então, pera, eu vi. Aqui. Então, vamos lá. Bom dia, Eduardo, Maximilian. Como é que vocês estão em árvores? Como é que estão as dúvidas? Como é que vocês estão em grafos? Por favor, me dê um feedback, gente, porque eu não tô nem no presencial com vocês, então não dá nem pra olhar pra cara pra tentar adivinhar onde começar o assunto. Então preciso de um feedback de áudio aqui. Estamos desse jeito, né? Que coisa. Então deixa eu dar um zoom aqui. Ok. Quem pode me explicar rapidinho como é que eu percorro os nós de uma árvore binária em pré-ordem? Ninguém consegue me falar? Ninguém quer falar? A boca tá cheia de café da manhã? Vamos lá, meus amigos, por favor. Caímos. A conexão caiu. Oi? O que foi, Jordão? Não, alguém me diz alguma coisa, me escreva uma mensagem. Não caiu. Ok. Então vocês estão me ouvindo, né? Já alguma coisa, pelo menos. É um pouco mais trabalhoso da aula online. Eu acho que vocês vão ter uma disciplina até de ensino à distância para ver isso, né? Então vamos fazer o seguinte. Vamos começar com essa questão 12 aqui. Já que a aula está virtual, está à distância. Ok, você vai precisar ler muita coisa, tá certo, Eduardo? Mas vamos começar com a árvore, né? Então vamos fazer o seguinte. O que essa questão está pedindo a 12? Dado que eu tenho uma árvore, vou ter uma sequência de inserção de dados com essas chaves, desenhar a árvore, né? Então eu vou abrir aqui um programa, vou desenhar usando esse programa, tá certo? E depois a gente vai conversar um pouquinho, tá certo? Por favor, tente se comunicar que, se vocês estão com dúvida agora,
Na hora da prova, meu medo é que vocês. Ah, a prova é online, eu abro um livro e vejo, você não vai saber o que está se pedindo. Vai se perguntar pro seu Google, pro ChatGPT, pro qualquer outro IA, e sabe Deus o que vai sair dali. Se vai ser bom ou se vai ser ruim. Tá certo? Mas então vamos fazer isso aqui, jogar para um programa. Antes de eu jogar o programa, deixa eu colocar aqui, pelo menos nas mensagens, a sequência de nós que nós vamos desenhar a árvore. Tá? Vai ser essa sequência que eu botei aqui no chat. Tá bom? Então vou interromper aqui e jogar pro programa de desenho. É só um programazinho, na verdade, para desenhar grafos, mas vai servir para desenhar árvores. Tá bom? Então temos uma sequência de nós a inserir: 35, 67, 45, 90, 75 e assim vai. Aí eu vou pegar aqui os nós aqui e vou começar a desenhar, né? Como aqui está muito pequenininho, eu vou aumentar o tamanho desse rapaz aqui, deixar ele 6 centímetros ou 60 pixels por 60 pixels. Acho que é pixels as unidades, tá certo? E eu vou trocar um pouco a cor aqui. Amarelo vê bem, mas eu quero ver o que está escrito. Então vou botar um azul meio assim. Não, acho um tom mais. Será que isso aqui fica melhor? Acho que esse não dá pra ler. Eu acho que eu vou aumentar o tamanho do nó para que eu estou transmitindo, para eu ter certeza que vocês estão vendo bem ele. Pronto. Então o primeiro nó que eu vou. A árvore está vazia, então começo com a raiz da árvore nula. E o primeiro nó que eu vou inserir é o 35, né? Então deixa eu botar aqui 35. Né? Como esse textinho está muito pequenininho, vamos aumentar a fonte dele para um pouquinho mais. Acho que todo mundo agora consegue ler, né? Pronto. O próximo dado que vai entrar tem a chave 67. Onde eu vou colocar esse nó, gente? Já botei o primeiro, agora o segundo. Alguém pode me dizer para onde eu tenho que colocar o segundo nó? É numa árvore, isso aqui não é grafos. Estamos em árvore de busca binária, que é outro assunto da prova. Onde eu coloco esse segundo nó? À direita, eu acho. À direita, né? Você está falando corretamente, Técio. Porque a lógica da árvore de busca binária é que quando você está, então, por exemplo, está aqui um nó, esse é a raiz. Se eu vou inserir um novo nó, então eu tenho que começar comparando ele com o primeiro nó da árvore, 35. Então, deixa eu ajeitar aqui a chave. A chave é 67. Né? Então, tem aqui 67. Então, eu chego aqui com o primeiro nó, com esse nó aqui, e olho para a raiz. Antes não tinha ninguém, então foi só o primeiro e ficou lá. Agora chegou aqui a raiz, o 67. 67, você é maior que 35, então você tem que ir para a direita dele. Então eu tenho que começar a vir para a sub-árvore à direita. Que aqui não tem ninguém, então significa dizer que o 67 ele vai ficar aqui. Tá certo? E aí eu desenho uma aresta. O 67 é a filha direita do 35 agora. Tá bom? Aí vai entrar mais um nó. Deixa eu pegar aqui mais um nó. O dado que vai ter nesse nó é o dado 45. Tá certo? Aí eu vou chegar aqui. Opa, vou entrar nessa árvore. Eba! Opa, já tem alguém aqui na raiz, então eu não vou ser raiz. 40, eu sou 45, você é 35. Ele vai para a direita ou vai para a esquerda? Direita, maior que Direita 35. novamente, porque ele é maior que 35. Aí aqui não é nulo, então ele desce aqui e encontra 67. Ele vai assim: oi, 67, para onde é que eu vou? Onde é que ele vai agora? Esquerda, Esquerda. porque ele é menor que 67. Então venho aqui e posiciono ele
à esquerda do 67. Como não tinha ninguém à esquerda do 67, ele se torna um filho à esquerda dele. Tá bom? Aí, quem está provendo dados para essa árvore vai entrar com um novo dado. A chave agora é 90. Tá certo? Aí 90 chegou, está aqui no início da árvore. A árvore já tem uma raiz, então ele vai ter que decidir direita ou esquerda. Onde é que vai? Direita. Muito obrigado, Mônica. Aqui chegou no 67. E aí, 67? Eu sou novo na área, para onde é que eu vou? Direita. Direita. Aí ele vem aqui para direita. Tá certo? E se torna então filho à direita do 67. Porque não tinha ninguém à direita do 67, é onde ele vai entrar. Tá bom? O próximo é 75. Vamos lá. Aí eu volto lá para o começo da árvore simples, né? Então, aí ele olha aqui, tem alguém, tem uma árvore que ela não é vazia, então não posso chegar chegando. Aí ele vai ver, ele é maior que 35, então ele vem aqui para a direita. E aqui, para onde ele vai agora, gente? Direita. Aí chegou aqui no 90, e agora? Esquerda. Ok? Tudo tranquilo? Tá entendendo como é que tem que fazer? O mais importante, estou entendendo como está se organizando os dados nessa memória? Pronto. Vamos continuar, vamos ver se eu consigo tranquilizar vocês. O próximo aqui é o 24. Então deixa eu chegar aqui, preparar ele. Novo nó, 24. 24, ele vem pra cá. Eu vou pra direita, como sempre? Opa, exato, esquerda. Não importa quantas vezes eu tenho que ir pra direita antes, eu tenho que ir segundo o algoritmo me aponta. E aqui eu vou fazer uma pausazinha pra gente rever essa lógica. Tá bom? Então deixa eu voltar aqui lá nos meus slides e eu vou compartilhar com vocês, só localizar aqui a posição dele. Eu acho que eu tinha uma versão. Deixa eu aqui. Deixa eu botar aqui nos slides e a gente vai entender o que está acontecendo. Por que eu estou seguindo esse procedimento? Esse procedimento está escrito em algum canto. Tudo que o computador faz é seguir instruções que nós escrevemos para ele na forma de programas e subprogramas, né? Então, vamos lá. Quando eu vou inserir um novo dado, eu crio um novo nó com a chave e os dados que eu vou inserir e eu começo o procedimento de achar onde esse nó vai estar inserido. Para achar isso, eu tenho que como se fosse buscar ele na árvore, mas achar o nó que vai ser o pai dele. Para fazer isso, eu crio esse nó x na raiz, o y é nulo. Lembra aquela história? O x ele vai navegar pela árvore e o y vai seguir o x. O y vai marcar quem vai receber o novo nó que vai chegar. Mas para isso eu tenho que saber onde esse nó estaria. Então, enquanto o x não for nulo, o y recebe o x. Se a chave que eu estou inserindo é menor que a chave do dado guardado em x, como vocês viram, eu tenho que ir para a esquerda. Então o x recebe, a gente navega pelo ponteiro, usando o x, recebe filho à esquerda. Se não, então ele é maior e aí eu vou para a direita. Observe que o y ele fica sempre no último valor de x, não nulo. Por quê? Porque quando eu terminar esse laço, eu vou testar de novo se o x é nulo. Então o y só será diferente de nulo se eu tiver pelo menos uma raiz. Se eu não tiver raiz, se eu não tiver nada, o pai está dizendo que a árvore está vazia. Tá bom? Mas aí, essa navegação de direita e esquerda que nós estamos fazendo aqui
com a ajuda dos seus colegas Mônica, Miguel e Eduardo e Técio, é essa navegação desse laço das linhas 4 e 11. Ou seja, eu fico navegando direita e esquerda para encontrar a posição mais adequada para inserir meu dado e facilitar encontrá-lo mais tarde. Ao sair desse laço, eu já sei que o pai do novo nó vai ser o y. Caso o x, a árvore estivesse vazia, o x vai ser nulo e o y vai ser nulo. Então, z vai ser a nova raiz. Mas se z é a nova raiz, ele não tem pai, então tá tudo certo. Se y é nulo, z é a raiz. Tá aqui exatamente essa condição. Então, essas linhas, linha 12 está correta. O y vai ser o pai do novo nó. E se eu não tinha ninguém na árvore, as linhas 13 e 14 cuidam que esse novo nó seja a raiz. Foi o que aconteceu com o 35, né? O 35 foi o meu primeiro nó nessa árvore, não tinha ninguém, então ele se tornou a raiz da árvore. Mas uma vez marcado que é o pai de z, eu tenho que colocar z como filho de y. Observe que se y não é nulo, ele vai cair no sinão da linha 15. Isso aqui é português, lógica do significado das palavras em português. Se y é nulo, não tinha ninguém na árvore, então z é a raiz. Se não, ou seja, caso contrário, se a chave de z é menor que a chave de y, z se torna filho à esquerda de y, se não, filho à direita. Eu faço esse teste porque no laço anterior eu não registrei se o y seria filho, se o z seria filho ou não à direita ou à esquerda do novo nó. Eu não estava registrando isso. Então eu tenho que testar. Tá certo? Alguma dúvida? Não? De boas. De Uma boa? pergunta aí, professor. Lembra da atividade que o senhor passou? Sim. Lembro. De árvores binárias, né? Sim. As imagens que estavam lá, eu posso copiar o código e colocar no computador? Ou eu tenho que tentar criar do zero? Olha, numa disciplina inicial de estudo de dados, ela é guiada. Em que sentido? Eu não vou jogar vocês no vazio. Eu espero que vocês exatamente copiem aquele código, mas de preferência refletindo, tá certo, Técio? Beleza. Pra entender. Porque vai ter algumas diferenças. Em que sentido? O pseudocódigo, ele é para explicar a um ser humano o que ele tem que fazer. Então ele não, e como alguns cuidados de como inicializar esses ponteiros e esses dados variam de linguagem para linguagem, a tendência é nós abstrairmos isso e a pessoa que tem um domínio da linguagem Poder colocar a lógica. tem que observar essa lógica que é inerente à gramática, à sintaxe da linguagem. E aqui, no nível de pseudocódigo ou de algoritmos, eu fico com a descrição do procedimento que eu devo realizar. Entendeu? Bom, Entendi. vamos lá então agora. Então, no estrutura de dados, normalmente as primeiras estruturas de dados, pilha, fila, árvore, é interessante que ela seja uma construção guiada. E depois, o ideal seria ter uma disciplina, mais um tempo a mais de aula, em vez de 60 horas, 90 horas, que eu pegava um dia por semana, ou uma aula dessas, 2 horários, e levava vocês para o laboratório, ficava implementando com vocês o laboratório de estruturas, para que então eu tivesse mais liberdade de passar um trabalho mais complicadinho, né? Em que eu não dizia o pseudocódigo, ou seja, teria uns slides, e vocês teriam que fazer a aplicação que usaria aquela estrutura de dados. Mas eu vou voltar aqui para a minha questão, vou relembrar aqui os dados que nós estamos inserindo. Estamos na letra A da questão 12. Tá? Então vou só botar de volta aqui. O último que a gente botou foi o 24. E vamos agora então colocar o 86. Tá? Professor, como é que você criou essa questão? Eu fui tolamente chegando no gerador de números aleatórios e me dei uma sequência de tantos números aleatórios sem repetição. É bom e é ruim. É bom que fica bem aleatório, fica bem realista. O ruim é que eu não criei exatamente todos os casos possíveis e nem vai ficar um desenho bonitinho, vai ficar um desenho razoável de árvore, mas não o melhor possível, vamos dizer assim. Então, se a gente seguir, quando eu faço essas etapas de levar um nó para aqui, eu estou emulando aquela sequência que eu leio naquele código. Então, não é só uma tradição que eu vejo o professor fazendo e eu imito, é aquele código que eu estou executando. Então, 86 chega aqui, aqui está o x,
Aí ele olha assim, X é nulo, não. Ele entra naquele laço e eu olho. Essa chave 86 é menor que 35? Não. Então eu tenho que ir para a direita. Aí eu vou para a direita. Aí eu entro aqui à direita, o X não é nulo, então o Y segue. O Y agora está aqui no 67. Aí eu pergunto, 86 é menor que 67? Não. Então o ponto X vai para a direita, aqui não é nulo e o Y segue. E olha, 86, você é menor que 90? É. Então o X vai para a esquerda, aqui não é nulo, então o Y segue. E eu pergunto aqui, 86, você é menor que 75? Não. Então você tem que ir para a direita. Aí eu venho para cá, eu desculpo, opa, o X é nulo. O X é nulo? É. Então é aqui que esse rapaz vai ter que ficar. O último canto que o Y veio foi para cá, porque o Y só vem quando o X não é nulo. Então eu venho aqui e coloco 86. Observe que o que eu fiz aqui nesse desenhar, antes de mais nada, foi seguir passo a passo um algoritmo, porque é assim que vai ser organizado em memória. Idealmente, eu embaralho os dados para que a árvore não fique excessivamente desbalanceada, tá? Porque se eu botar os dados ou embaralho os dados para evitar uma situação que as coisas estão em ordem ou na ordem inversa da desejada, ou eu posso acontecer de todo mundo cair para um lado só o tempo todo, tá? Por exemplo, 79, ele vai vir para cá, ele tem que ficar à direita 35, à direita 69, à esquerda dos 90, à direita 75 e à esquerda do 86. Tá? Para evitar que a coisa comece a ficar muito inclinada para esse lado, ou eu dou um bom embaralhamento, ou idealmente eu posso fazer uma árvore que a gente chama balanceada, tipo AVL ou rubro-negra. A vantagem de eu fazer uma árvore balanceada é que eu vou equilibrar ela e manter, como essa árvore equilibrada, manter o tempo de procurar qualquer nó da árvore reduzido. No entanto, a desvantagem é que ela é particularmente, em especial a remoção, ela é de difícil debugar, porque a remoção, na verdade, inserção e remoção são exatamente os mesmos aqui. No entanto, eles vão chamar uma outra função que vai verificar quão equilibrada está a árvore, tá certo? 52, ele vai vir aqui para a direita, e em percebendo um desbalanço, ele vai ter que corrigir, vai vir aqui para a esquerda, né? E vai vir aqui para a direita. Estou aqui já numa situação chatinha, tá? Aí eu vou ver se eu consigo melhorar. Ok, acho que assim funciona. Não, volta. Desfaz. Esse layout não ficou bom. Eu quero em árvore. Eu não quero em balão. Deixa eu ver se assim funciona. Não. Layout. Pelo amor de Deus. Deixa eu ver se eu consigo fazer ele desenhar como eu quero. Quase. Mas não. Quase nada, tá longe ainda. Ai, meu Deus. Não. O problema é que ficou muito inclinado para um lado, ele quer deixar tudo. Eu preciso. Tá, tá bom. Deixa eu ver se eu consigo.
sei que eu não vou conseguir desejar a questão de esquerda e direita aqui. Eu sei que tem um botão que faz isso, mas eu não estou... acho que talvez esse aqui. Layout, vamos ver, tem que ter algo. Ele quer uma árvore familiar como input. E não está como input uma árvore familiar. Não? Ok, deixa eu ver se eu consigo. Vamos na mão, né? Recuperei alguma coisa. Tá certo? E por último 15. Então vamos botar aqui o 15. Ele vai olhar o 35, vai para a esquerda e vai para a esquerda. Ok. Dúvidas sobre inserção em árvore? Dúvidas? Dúvidas sobre o algoritmo de inserção em árvore? Sim. Fale mais alto, por favor. Na linha 17 do algoritmo de inserção, o Y à esquerda vai ser o pai de Z, é isso? Só para ver se eu entendi a lógica mesmo. Linha 17? Isso. Não. Perdoe. Z é filho à esquerda de Y. Entendeu? Na linha 2 eu disse que Y é o pai de Z. Mas eu não disse se Z era filho à esquerda ou à direita. Lembra que nesse modelo tem mais de uma forma de fazer árvore. Nesse modelo de fazer árvore, a gente tem que o nó sabe quem é o pai dele e sabe quem é o filho à direita e quem é à esquerda. Então na linha 12 eu disse que Y era o pai de Z. Aí na linha 17, ou seja, se a chave de Z é menor que a chave de Y, eu informei a Y que Z era o filho à esquerda dele. Tá certo? Certo. Por que eu sei que ele é o filho? Porque se você for ver nas linhas, no laço das linhas 4 a 11, o Y vai navegando e vai parar no último nó não nulo. E olha que para esse laço quebrar, quer dizer que o X caiu no nulo. Então, o espaço que o Z ocuparia está disponível, seja a esquerda ou a direita do Y. Eu só não marquei aqui nesse laço da linha 4, qual seria? Se era esquerda ou direita. Aí, por causa disso, eu perguntei de novo, nas linhas 16, se ele era menor que a chave de Y. Se fosse, ele tinha que ir para a esquerda, se não, para a direita. Esclareci, Gino? Pronto. Ok, deixa eu ver para cá. Remoção também é interessante a gente ver, mas vamos voltar um pouquinho. Deixa eu voltar um pouquinho para busca e percorrimento. Se eu quiser achar o maior valor de uma árvore, é só ir para a direita o máximo que eu puder. Então, só lembrando aqui. Observe. Se eu quero saber o maior dessa árvore, eu pego aqui o do perpatimento norte. Ele tem fila direita? Tem. Tem fila direita? Tem. Tem fila direita? Não. Então esse aqui é o máximo. Entendeu? Observe que eu posso aplicar isso a toda árvore. Os fios da esquerda e direita também são considerados árvores. Então eu posso chamar o máximo desse aqui. Pronto, desse aqui. Qual o máximo dessa sub-árvore que começa com 45? Tem fila direita? Tem. Tá aqui. Tem fila direita? Não. Então o máximo é 52. Então ele encontra o maior elemento a partir do meu ponto inicial que eu dou. Tá certo?
Vamos revisar percorrimento e depois a gente revisa remoção, tá? Aqui tem a busca. A busca é bem... Olha como fica simples quando a gente organiza assim. Se x se x diferente de nulo, perdão, aqui está para ser x igual, linha 1. Se x igual a nulo, acho que aqui no código está certo. Se rt igual a nulo, retorne nulo, tá? Se eu estou com a chave, retorne o nó com a chave. Se não, linha 7, se k é menor que a chave de x, procure a esquerda, se não, procure a direita. Ou seja, a gente se apropria, se explora bastante a propriedade recursiva da árvore. Tá certo? Eu vou ter que ajeitar esses laços de novo, meu Deus do céu. Sempre passa alguma coisa batida, a gente faz e um erro de digitação e tá feito. Então vamos lá aqui. Percorrimento, deixa eu me achar o pseudocódigo de percorrimento, pseudocódigo de percorrimento. Tá aqui. Percorrimento mais básico é em ordem, tá? Esse nome tem dois sentidos, porque todos os algoritmos de percorrimento tem assim um teste. Se x é diferente de nulo, ele vai seguir o código. Alguns fazem diferente. Se x for nulo, retorne. Aqui está se x diferente do nulo, faça. Os dois funcionam. É chamado em ordem porque eu vou percorrer a árvore, observa, começo de um nó, vou para a esquerda e depois eu vou para a direita. Vou para a esquerda, quando eu retornar da esquerda eu vou para a direita. Mas observe que depois de vir do fio da esquerda, da árvore da esquerda, e antes de ir para a direita, eu vou executar uma ação. Aqui está imprimir, mas poderia ser recolher dados. Por exemplo, se eu quisesse recolher, olha, eu quero recolher, estou com dados das pessoas aqui, eu quero uma listagem de todos os homens com mais de 18 anos e menos de 45 anos. Então poderia eu colocar essa condição aqui no meio, para guardar quando uma pessoa satisfizesse essa condição, e guardar no outro container para separar e retornar essa informação, como se eu estivesse fazendo uma query. Né? Então eu percorro a árvore, vejo que dados aqui na instrução do meio atenderiam essas condições e guardariam no container. Então essa forma com imprimir é só uma forma para lhe dar a ideia, caso você precise fazer esse tipo de coisa, percorrer a árvore em determinada situação, fazendo alguma computação sobre cada nó da árvore, tá certo? Então é chamado em ordem porque ele está entre as chamadas recursivas, mas também é chamado em ordem por um outro motivo. Observe, ele vai para a esquerda e depois para a direita, imprime o dado depois para a direita. Como nossa árvore tem essa estrutura organizada aqui do jeito que ela é, isso vai gerar um efeito peculiar que nós vimos em sala, né? Que jeito é esse? Deixa eu compartilhar o desenho de novo com vocês. Observe, quando eu começo nesse nó, ele vai ler assim, olha, não é nulo, então ele entra, vou para a esquerda. Ele entra, não é nulo, vou para a esquerda. Ele entra, não é nulo, vou para a esquerda. Opa, não tem ninguém à esquerda do 15. Aí ele volta e imprime 15. Depois ele vai para a direita do 15, não tem ninguém. Aí ele volta. Terminou o nó 15, não tem mais instrução para fazer e volta para o 24. Então ele imprime o 24. Observe que ele está imprimindo os nós na sequência ordinal deles, né? Aí quando ele for no 24, ele já foi à esquerda, ele imprime o 24, depois vai à direita, não tem ninguém, aí ele volta para o 35, que imprime o 35. Então eu estou percorrendo os nós e visitando eles e trabalhando eles na sequência ordinal das chaves, na ordem, como se as chaves estivessem ordenadas, do menor para o maior. E esse é o outro sentido do em ordem. Alguma dúvida? Não? Alguém me dá um sinal do que está dizendo que parece que está tudo bem? Para eu seguir adiante? Tudo certo, gente? Pronto, obrigado, Mônica. Então, essa é a situação do em ordem. Mas como eu falei, é porque esse aqui tem duas razões. Um imprime as chaves na sequência ordinal e outra o comando que eles trabalham no
em que eu estou na árvore está entre as chamadas recursivas. Por causa disso, o pessoal criou outras duas formas de percorrimento, né? A pré-ordem e pós-ordem. Olha a pré-ordem. Meu trabalho sobre o nó da árvore é anterior às chamadas recursivas, é antes de eu visitar os filhos. Tá certo? Alguém pode me dizer o que efeito isso vai ter na hora de eu percorrer a árvore? Tudo bem, Manuela. Eu vou gravar a aula, e aí a aula está sendo gravada, perdão, e aí eu compartilho o link no WhatsApp e no CGA, tá bom? Pode ir. Ok, qual é o efeito de eu ter chamado agora o imprimir antes das chamadas recursivas? Né? Deixa eu botar a imagem. Qual será o efeito numa árvore? Qual seria o efeito nessa árvore? Alguém pode me comentar? Começaria imprimindo raiz, depois ia para a esquerda, e assim. Exatamente, depois esquerda e direita. Mas como é que eu explico isso observando a estrutura da árvore? Eu sei que estou começando na raiz, mas além da raiz, depois eu vou para outro nó. Como é que eu vou dizer em relação a esse nó aqui o que está acontecendo? Esse nó se torna um X. Sim, Esse nó se torna um X. Se esse nó se torna Aí ele X, vai imprimir e depois vai continuar olhando para a sim. direita. Como é que eu chamo esse nó em relação aos demais nós que estão abaixo dele? Da direita é sucessor, né? Não. A gente se lembra que a gente tem muita metáfora de árvore genealógica e de relações de família. O que o 67 é em relação aos nós à esquerda e à direita dele? Miguel, você tem irmãos? Filho, no caso? Hã? Sim, são filhos. Então, quando eu boto o trabalho do nó antes das chamadas recursivas, se eu estou me referindo à árvore como se fosse uma árvore genealógica, o que é que eu estou trabalhando primeiro? Chega no cartório uma família. Se eu for trabalhar com eles em pré-ordem, qual será a minha prioridade? O membro mais velho da família? Ah, o mais velho. Mas eu vou ter uma sequência também, não é isso? Qual será a Isso. sequência? É os Será- pais antes dos filhos. E A Mônica percebeu bem. E se eu colocar a chamada depois das chamadas recursivas? Como é que eu darei prioridade ao trabalho dos nós? os filhos antes dos pais. Exato. Então, na verdade, isso parece uma coisa besta, mas imagine, por exemplo, que eu queira salvar a árvore em um arquivo para depois recuperá-la, né, na mesma forma que ela está. Se eu percorrer em ordem e salvar a árvore na ordem das chaves, quando eu for reinserir, eu vou inserir os nós da árvore em ordem, o que vai virar uma lista encadeada. Observe que na árvore, se eu pegar os nós na sequência e inserir eles na sequência ordenada, e se eu não tiver nenhum mecanismo de balanceamento, ele vai ficar sempre caindo para a direita ou para a esquerda, se eu tiver ordenado do maior para o menor, porque os nós vão estar sempre maiores que os antecessores. Então, se eu quiser salvar uma árvore de busca binária no arquivo, o ideal é que eu percorra em pré-ordem para fazer isso. Em compensação, vamos ver uma situação oposta, ou digamos assim, simétrica, quase adversa. Se eu quisesse limpar da memória todos esses dados, eu já salvei ela em arquivo, eu quisesse limpar, qual seria os nós mais seguros para eu remover primeiro? Das pontas? As pontas. E que são os descendentes mais novos, não é isso? Ou seja, a gente removeria primeiro os filhos, as folhas, e iríamos subindo pelos pais até chegar à raiz. Tá bom? Então, essas formas de percorrimento, por que ensina 3? Porque um produz a ordem de uma forma ordenada as chaves
e as outras duas nos facilitam em outras operações que podem vir a ser necessárias em nosso software. Entenderam? Mais ou menos. Vamos então agora para um outro assunto. Deixa eu botar aqui o visual. Vai ter carro saindo, vai ter portão abrindo, fechando, coisas de aula remota. Ok. Eu vou passar para gráficos porque o tempo é curto e temos esse outro assunto na prova, né? Então, cadê? Grafos. Grafos, nós temos alguns assuntos para tratar de grafos. O primeiro deles é como nós representamos o grafo na memória do computador. O grafo ele sempre estrutura ou para monitorar dados, situações, por exemplo, vocês veem aquelas arquiteturas de redes em estrela, em anel, em barramento, aqui são grafos com uma certa topologia, uma certa arquitetura, né? Uma certa forma envolvida. Nós estamos realmente falando da forma do grafo. Então, muitas vezes o utilidade principal de grafos é para resolver problemas. Então esses grafos podem ser nomes de pessoas, contas de redes sociais, perfis de redes sociais, conexões elétricas, uma malha elétrica, conexões de redes, etc, etc, etc. Malhas de rua, clientes a serem atendidos e tudo mais. Então sempre que nós tivermos um grafo, a gente vai ter que ter algum tipo de análise. São árvore de busca binária e algoritmos básicos de grafos, tá, Caio? Os assuntos da prova. Então vocês precisam saber para essa prova como representar um grafo em memória, precisam saber percorrê-lo em largura e o algoritmo de percorrimento em largura, precisam saber o algoritmo de percorrimento em profundidade e como percorrer em profundidade. Essas são as habilidades que eu estou procurando, né, nessa prova em relação a grafos. Então lembrem-se que as formas de representar um grafo, as principais, as duas principais, vou dizer assim, é a matriz de adjacência, tá? Vocês estão vendo ela aqui à esquerda, e a lista de adjacência. Então nós temos um grafo aqui desenhado, é um grafo não direcionado, então cada aresta vem de dois sentidos. Então se do nó 0 eu posso chegar ao nó 1, eu vou na minha matriz, linha 0, coluna 1 e marco. Professor, meus nós, eles são nomes de cidades, como é que eu faço? Vai ter algum lugar, uma tabela hash ou uma tabela binária que vai guardar a associação, qual o número do nó e os dados, informações como o nome da cidade, tamanho da população, etc., os dados relativos àquele nó. Mas o grafo em si a gente guarda porque a gente quer examinar ou fazer as contas com base nessa estrutura. E o nome em si, se é Nova York, São Paulo ou Rio de Janeiro, não está importando tanto, está importando como os nós estão dispostos e suas conexões. E dispostos, eu digo não visualmente, mas conectados uns com os outros. Então, se do 0 eu chego a 1, eu coloco 1 na linha 0, coluna 1. Se do 0 eu chego ao 2, então, linha 0, coluna 2, 1. Observe que como o gráfico não é direcionado, do 1 eu chego ao 0, por isso que está aqui a matriz simétrica, né? Vamos lembrar de álgebra linear. Uma matriz simétrica é aquela que, quando você olha a diagonal principal, o que está acima dela é espelhado o que está abaixo da diagonal principal. Então, o valor que está em 0, 1 é o mesmo valor que está na linha 1, coluna 0. O valor que está na linha 1, coluna 3 é o mesmo valor que vai estar na linha 3, coluna 1. Tá certo? E essa é a primeira representação, ou seja, para cada linha e cada coluna está associada ao nó, e as arestas são marcadas conforme eu tenho essa informação. Do 0 com quem eu chego, eu marco 1, e nos demais nós que eu não chego diretamente a partir do 0, eu demarco como 0.
Obviamente, essa aqui foi a primeira representação da matriz, porque o grafos veio da matemática. Era útil bastante isso, mas era inconveniente para o computador. Por quê? Porque nós tínhamos memória limitada. Mas se você for ver um grafo, a gente às vezes trabalha com grafos de 50 mil nós, um grafo de 10 mil nós é um grafo de médio porte, né, para algumas aplicações. 1000 nós é médio porte. E depende também um pouco. Eu estou falando isso, você sente a hesitação da minha voz porque para algumas aplicações 100 é muito, né? Mas para a maioria delas, quando os problemas são fáceis, abre aspas, fáceis, 1000, 2000 são conjuntos pequenos, ou conjuntos pequenos médios. Mas porque aqui eu tenho muitos zeros, né? Se eu tiver muitos zeros, eu estou desperdiçando espaço e memória. Aí o pessoal, poxa, eu tenho grafos com 1000 nós, com 2000 nós, e estou desperdiçando esse monte de memória. Aí o que eu faço? Eu crio, ao invés de uma matriz, eu crio um vetor de listas encadeadas, onde cada lista do vetor corresponde a um nó. Ou seja, se índice aqui 0, corresponde ao nó 0, e eu coloco nele a lista dos nós em que eu chego diretamente a partir do 0. Tá bom? Uma outra forma de representação é essa lista de arestas. E uma outra forma é a matriz de incidência. Essa eu não vou falar muito, que eu acho que cedo ou tarde a gente vai ter a matéria de... Essa a matriz de incidência, ela é extremamente útil quando a gente resolve os problemas em grafos no álgebra linear. Como assim? Sim, tem diversos problemas do mundo real que nós resolvemos usando o que a gente chama de programação matemática. Aquelas equações, aquelas matrizes de álgebra linear, nós codificamos ela no computador, resolvemos e imprimimos a resposta para o usuário. Então professor, o usuário quer a resposta àquelas vetores de soluções que eu calculo na álgebra linear? Não exatamente, ele quer uma configuração normalmente, uma informação mais digerida, vamos dizer assim. O que acontece é que existe um teorema que diz que todo problema, ou quase todo problema em grafos, quando o objetivo é se atingir linear, existe um conjunto, você pode transformar esse problema em grafos num problema de matrizes, de tal forma que quando você resolve a matriz, você tem a resposta do grafos. Então nós vimos, por exemplo, como calcular o caminho mais curto. Existe uma maneira de fazer isso usando o álgebra linear. E nessa maneira que usa o álgebra linear, a matriz de incidência ela é particularmente útil, porque as equações, a matriz que nós vamos escrever em álgebra linear correspondente ao grafos, muitas vezes é aquela matriz. Mas não é o foco da turma de LCC, programação linear, né, programação matemática. Então eu vou deixar ela um pouco de lado. Está nos slides, mas eu vou deixar ela um pouquinho de lado, tá bom? Uma vez que nós conseguimos representar um grafo de memória, nós temos que fazer operações básicas sobre eles. Então eu brinquei com vocês, pegando aquele mapa de Final Fantasy Tactics e encontrando a rota da cidade onde o personagem principal estava para as demais localidades. Isso aí, essa informação, essas rotas foram construídas usando um percorrimento em grafos. Então, se eu tiver aqui, deixa eu ver aqui, esse grafo, por exemplo, eu posso calcular a rota a partir de um ponto inicial a todos os demais pontos. Eu preciso, por exemplo, eu quero sair do nó 5, estou na cidade 5, quero encontrar meu caminho para os demais nós nesse mapa do videogame. Então eu tenho que percorrer os demais nós e construir essa rota. E o procedimento no qual isso é feito é a busca em largura, né? Eu dou um nó inicial, então todo mundo inicialmente vai ficar como se eu não soubesse a distância deles para o nó 5. Então todo mundo tem uma distância infinita para o nó 5, o maior valor que eu puder colocar, e a 5 para ele mesmo é 0. E aí, a partir daí a gente vai, como a gente fez em sala, com aquela brincadeirazinha, percorrendo primeiro os vizinhos, pega a lista de adjacência, a representação em grafos. Como é que isso é feito aqui? Estou com um nó numa fila, retiro o nó dessa fila, pego os dados da lista de adjacência que acabamos de ver ali, nesse caso referido a esse grafo especificamente, e vejo se algum nó que eu possa alcançar diretamente a partir do 5 não foi pintado de cinza,
nem de preto, está branco. Se ele está branco, então eu posso construir um caminho, alcançá-lo. E aí eu alcanço registro neles. Por exemplo, o nó 1, o nó 6 e o nó 10, eu consigo alcançá-los a partir do nó 5. E que a distância é a distância 1, porque eu preciso só passar de uma aresta. Como não tenho mais vizinhos brancos no 5, eu passo então para o próximo da fila, que foi o 1, e aí eu vou examinar os vizinhos do 1. Acabei o próximo da fila, que foi o 6. Tá? Aí, deixa ele terminar aqui o 10. Pronto. Vai terminar agora o 10. Terminou. Observe, ele começou primeiro com nó de distância 0, encontrou os nós de distância 1. Como ele está enfileirando o tempo todo, aí ele começa com os nós de distância 1 e encontra os nós de distância 2. O 1 encontrou o 0 e o 2, o 6 olhou o 2, já foi encontrado, encontrei o 11, e o 10 encontrou o 9. E eu registrei a distância 2. Aí fui prosseguindo, porque os nós que estavam brancos, eles são enfileirados e pintados. São enfileirados para expandir minha busca para os nós mais distantes, e eles são pintados para que eu não fique repetindo eles. Tá certo? E faço isso até encontrar todos os nós do grafo. Tá certo? Observe que para fazer isso, cadê a aula grafos? Eu estou seguindo um procedimento que é o procedimento de busca em largura. Deixa eu postar, transmitir a imagem do código. Só encontrar ele aqui um pouquinho, que o slide abriu lá na frente e ele é lá no meio dos slides. Então vamos encontrar isso e transmitir para vocês. Ok? Deixa eu transmitir aqui os slides. Observe, o que aquela animação estava fazendo é seguindo esse procedimento. Todos os vértices, na forma que eu os representar na memória, observe que isso aqui não nos diz claramente como ele armazenou isso na memória, porque cabe o discernimento, aplicar o que vocês aprenderam até antes de grafos para fazer isso aqui. Vocês aprenderam a representar o grafo, aprenderam a usar vetores, eles cadeados, tabela hash. Então ele espera que você tenha discernimento para começar a usar tudo que você sabe e assim resolver o problema. Então ele vai dizer o que você tem que fazer, não exatamente como está codificado. Então é um pouco diferente dos trabalhos que eu passei aqui. Em gráficos é a hora que a gente começa a soltar um pouco a mão. Então todos os vértices têm que ser brancos, distância maior possível e predecessor desconhecido, nulo. Aí o ponto inicial que eu enviei, eu vou marcar ele com a cor cinza, distância 0, predecessor nulo. E aí eu inicializo uma fila na linha 9 e enfileiro o ponto inicial. Então a partir do nó inicial, eu desenfileiro ele, vejo, consultando minha representação gráfica, a lista de adjacência dele e vejo os nós. Observe que eu não sei em que ordem você guarda a lista de adjacência, por isso que o laço não diz qual é a ordem que você vai seguir. Ele diz que você tem que examinar todos os nós e tendo um branco, a cor dele tem que ir para cinza, a distância dele tem que ser a distância do nó que você está examinando, que é o U, mais 1, e o predecessor é o U e você enfileira. Porque aí a partir do ponto inicial você enfileira quem está a distância 1, depois quando ele acabar isso, esse ponto inicial vai para preto, a fila, se ela não estiver vazia, vai desenfileirar o próximo nó, que vai estar com distância 1, e assim eu vou expandindo a minha busca até encontrar todos os nós. Dúvidas? Tudo bem? Como é que vocês estão aí? Tudo bem. Tá de boa. Em contraste com a busca em largura, nós temos a busca em profundidade. Qual é a diferença da busca em profundidade? A busca em profundidade, eu não vou querer primeiro a distância 0, depois a distância 1, depois a distância 2. Eu quero, é como explorar um labirinto. Eu vou marcar por onde eu estou indo,
mas quando eu encontrar um beco sem saída, eu volto e vou em outra direção, marcando para onde estou indo. E isso é feito da seguinte forma: cor branca, para eu sou nulo, eu marco, aqui é meu marcador, que eu chamo de tempo, time, e para cada verso de vez, se a cor for branca, eu visito o nó. Quando eu visito o nó, é como se fosse assim: eu vou passar por esse corredor no labirinto, passar por essa aresta, incremento o nó, incremento o tempo, né? Eu preciso incremento o tempo e marco esse instante que eu escolhi entrar por esse corredor, atravessar essa aresta no D, no nó do destino, e marco o nó como cinza para não ficar revisitando ele infinitamente. Para cada verso de V, se a cor for branca, marco como predecessor que encontrou ele e vou mergulhar nesse novo caminho no meu labirinto. Quando eu voltar, se eu encontrei um beco sem saída, eu volto, ele vai voltar dessa visita à busca, aí ele vai ver, tem algum caminho de onde eu estou nesse labirinto, desse nó que eu estou aqui no fundo do labirinto, que eu posso explorar? Tem, então mergulho de novo nele, vai marcando esse caminho, assim vai. Quando não é mais possível encontrar já explorou todos os caminhos desse nó interno, aí ele encerra, marca o nó como preto e incrementa o tempo e usa isso para marcar como ele encerrou o nó e volta para quem chamou. Então fica exatamente a situação do labirinto: você ir o mais fundo na primeira opção de caminho, mas marcando o caminho, chegou no beco sem saída, eu volto para a bifurcação anterior, ou seja, o nó anterior, e vou por outro caminho. Alguma dúvida da ideia de busca em profundidade? Ou do código? Tranquilo. Isso aqui é uma coisa bem simples em ideia, mas que nos permite várias análises, né? Então, eu lhes mostrei uma delas. Tem aqui as classes arestas, que tem as suas utilidades e compiladores, eu expliquei isso. E as outras que eu lhe expliquei também foi, por exemplo, a ordenação topológica. Essa ordenação topológica eu ordeno de que forma? Eu faço a busca de profundidade e organizo os nós de forma que quem acabou de examinar todos os vizinhos por último está na frente, ou seja, o maior valor de F no início. E essa ordenação topológica ela é interessante porque nos permite análise para quem vai trabalhar com algoritmos em paralelos ou concorrentes, quais são os melhores cantos a você paralelizar, tá certo? A chamada de funções. Para quem vai trabalhar com grandes projetos, que etapas vocês podem paralelizar e que etapas tem que ser sequencial, que etapas vocês podem, se vocês tiverem capital para começar em paralelo, vocês começam, que etapas não, tá certo? E em que pontos vocês têm que sincronizar ou afunilar ou as coisas se reencontrarão depois. Então ela é ótima para identificar esse tipo de situação. Curiosamente, quando você sai, ela usa a profundidade, olha, usa a profundidade, quando você terminar ele, insira ele na feita lista encadeada. E no final, a lista encadeada produzida, do começo ao fim, a ordem topológica. Com base nisso, a gente explicou também um outro algoritmo que foi o... acho que deixa eu falar o nome dele direito, eu tenho o nome no arquivo aqui, para não falar e depois me arrepender de ter falado o nome dele errado. Tá certo? Cadê o nome dele? Kozaharu Shahi. Kozaharu Shahi. É o nome de quem criou isso aqui, né? Como é um nome difícil de pronunciar, me perdoe, eu vou chamar componentes fortemente conexas, porque é mais fácil de falar. Tá bom? Mas tem o nome do autor lá. Ele usa a ideia da busca de profundidade da ordenação topológica para, se você tiver um organograma de como funcionam os departamentos ou de como as pessoas se comunicam dentro de uma organização, identificar comportamentos ou pessoas que estão trabalhando em conjunto, provavelmente tem comportamentos iguais. Curiosamente, se você tem só o mapa de comunicações entre as pessoas de uma empresa, você consegue, com esse algoritmo, identificar quem trabalha no mesmo departamento e quem está no outro departamento. E os pontos em que, se a comunicação falhar, você tem uma descontinuidade do fluxo de informação, que são, cada componente forte seria um departamento, e os pontos fracos, vocês contam as arestas, as
trocas de informações entre pessoas de componentes ou departamentos distintos. Curiosamente, isso serve também para redes elétricas, redes de transmissão de dados, etc, etc. E você pode identificar isso para você pôr pontos de análise de como fortificar ou como melhorar. Eu já falei da análise criminosa, que é feito isso, para identificar quem é o núcleo financeiro, quem é o distribuidor da droga, etc, etc, etc. Curiosamente, também tem aplicações disso em redes sociais. Quando você encontra um componente forte, segundo dadas características, você pode recomendar produtos semelhantes àquela pessoa. Isso serve até de músicas no YouTube, recomendando que música você vai ouvir a seguir, de artistas que vocês nunca viram antes, até atividades e outros produtos. Alguma dúvida? Não? Ótimo. Se na prova ele perguntar algum desses algoritmos, vocês têm problemas em identificá-los? Vocês sabem o que cada um está fazendo? Se ele pedir busca e largura, vocês vão saber o que procurar. Se ele pedir busca e profundidade, vocês vão saber o que ele procurar. Eu espero que vocês saibam representar grafos, ou como são essas representações em grafos, saber explicá-las e saber desenhar, pegar um grafo e desenhar as duas coisas. São coisas que eu espero das habilidades de vocês. Tá bom? Bem como saber esses algoritmos. O senhor pode repetir quais são as lógicas? Só para pegar aqui. Eu preciso que vocês saibam como representar um grafo. Representar um gráfico. E explicar como essa representação é feita. Então, a definição e a prática, né? Uhum. Eu preciso que vocês saibam os algoritmos, tá certo? Busca e largura, busca e profundidade, componentes sortimentos, a ordenação topológica, etc, etc. E que vocês saibam o que eles estão fazendo, tá bom? Busca em largura e busca em profundidade, mais alguma mesmo? Mas os algoritmos relativos a eles, tanto que cada um deles tem pequenos desdobramentos que a gente mostrou também, tá bom? Beleza. Alguma dúvida sobre o que eu espero de vocês na prova? Não? Então a gente fica por aqui hoje. Se vocês já sabem o que eu espero de vocês, por favor, me entregue esse conhecimento na prova. Se alguém está confuso, é prova virtual, mas não se confie nisso. Porque vai ter um tempo limitado, um tempo máximo de tentativas. E não se confie que o colega está sabendo, não. Vocês têm que ter um discernimento sobre isso, tá bom? Porque senão durante a pandemia, eu tive que fazer essas provas, recebi cada coisa louca que você não espera, né? Mas lembro também, né? Vocês vão ter uma semana para fazer isso. Então não há que se falar de reposição, né? Vai começar a quarta, quinta-feira da semana que vem e vai até a sexta-feira da semana, até a quinta-feira da semana seguinte. Dá para fazer e dá para repor no mesmo período, não dá? Ou seja, é a mesma prova. Pode ser assim? Ou alguém acha que isso ainda é suficiente? De boas. De boas. Então eu vou interromper por aqui, tá? Eu espero que todos vocês passem, então eu não espero vê-los antes do próximo período, tá certo?